conto que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil +1 é uma interferência externa indevida. Nós separamos um trecho do que disse o ministro, vamos ouvir. A política econômica de um país ela é feita para os seus cidadãos, não para atender o secretário de Estado de um outro país, sinalizando com um programa de governo de transição para atender às suas prioridades estrangeiras. É para reduzir desigualdade, melhorar o bem-estar das famílias, combater privilégio e injustiça, que a gente adota uma política econômica num país. Portanto, eu preciso dizer, como ministro da Fazenda do Brasil, que essa medida, baseada em motivação falsa, ela fere o senso mais básico do nosso patriotismo. Em especial, quando a oposição brasileira usa isso de muleta eleitoral, sem considerar os interesses do nosso povo. Vamos voltar ao debate Bortoleto. O tarifaço de Donald Trump é realmente uma interferência externa indevida, como disse o ministro da Fazenda? Olha, quem escuta o ministro Durigan falando, o qual eu respeito muito tecnicamente, percebe nitidamente como esse assunto virou um assunto ideológico, eleitoral e demagógico. Porque, na realidade, o que está acontecendo aqui é que o discurso técnico está tão ruim, está tão de baixa qualidade, que esconde-se a nossa inabilidade em negociar com os Estados Unidos atrás de uma oposição raivosa e barulhenta e atrás de argumentos de patriotismo. Por favor, gente. O mesmo patriotismo que nós temos, os Estados Unidos têm. E em questões econômicas, cada um está defendendo o seu. Essas argumentações ideológicas, de novo, reforço, não acrescentam absolutamente nada a uma mesa. E quando um técnico, ministro da Fazenda, ele traz argumentos novamente, fazendo com que faça transparecer, ou pelo menos parecer, que os argumentos técnicos do Brasil não foram ouvidos, eles foram respondidos. Eles foram respondidos, é só ler as atas. Só que ao ler as atas, todas as vezes a preocupação acabou sendo a de se comunicar, a de entregar um produto que melhor encaixasse na campanha de um ou prejudicasse a campanha do outro. É exatamente por exemplos como essa declaração que eu digo e repito. Faltou maturidade para poder trabalhar o tema. E a despeito disso, nós temos que lembrar o seguinte: o governo brasileiro continua sendo o governo que aí está. E ainda existe oportunidade. Então, por favor, abandonem esse tipo de discurso ideológico, demagogo. E, por favor, tentem retomar esta mesa para o bem do Brasil e do brasileiro. Porque nós não podemos deixar que estas taxas permaneçam sobretaxando os produtos brasileiros por muito tempo. Isso pode verdadeiramente findar uma linha de produção de setores importantes do Brasil. Atenção, técnicos do Brasil, deste governo, chamem-se a si essa responsabilidade e tratem o tema com a devida importância e grandeza que ele tem. Cardoso, interferência externa indevida ou não? Veja, eu ouvi atentamente outra vez o que Bortoleto falou, e como ele expõe claramente, se eu não entendi, é um problema cognitivo meu. Mas eu não vi a proposta que ele deveria fazer ou poderia fazer em relação ao PIX. Dizer que o PIX não foi motivação, foi, está aqui, estou lendo aqui. Os principais pontos citados pelo governo americano estão o tratamento da PIX, que segundo o STR, que é o órgão técnico deles, favoreceria o sistema de pagamentos em relação a empresas americanas. O que nós vamos fazer? Acabar com o PIX? Qual é a proposta? O que a racionalidade, o discurso racional deveria propor? E quando o governo brasileiro apresentou os números do desmatamento, o que devíamos fazer? O que mais, além dos números, nós podemos fazer? Percebe? Está dando a impressão, e aí talvez seja um problema cognitivo meu, porque eu não consigo vislumbrar naquilo que o Bortoleto fala, a resposta técnica. Está dando a impressão de você, aquele aluno que está em sala de aula sentado, quietinho, assistindo a aula, vem um aluno mais alto, mais forte, ele dá um tapa na sua cabeça. E o Atílio falando, espera aí. Aí você levanta e fala, não vou aceitar que você faça isso, espera um pouquinho. Né?
Aí o professor fala assim: olha, você não soube lidar com a situação, você está exasperado. O que eu devo fazer? Tomar um tapa na cabeça e não falar nada? Ou deveria dizer que ele não tinha o direito de efetivamente me dar um tapa? Ora, o Brasil deveria ter desautorizado Eduardo Bolsonaro, porque ele não fala pelo Brasil. Mas, a meu ver, me parece de uma obviedade total. Um deputado, filho de um ex-presidente, não tem autoridade. O governo brasileiro precisa dizer isso e disse. Vamos resgatar. No momento em que Donald Trump aplica a sanção, o Brasil disse que ele não tem autoridade. O que mais eu posso fazer se o governo dos Estados Unidos abrir espaço para ele na Casa Branca para ouvi-lo? Veja, é um menino que estava quietinho, tomou um tapa, e está sendo culpado o menino que tomou o tapa porque não usou o argumento certo para evitar a agressão. É aí que talvez um problema cognitivo meu, por não ter entendido a proposta do Bortoleto em relação ao PIX, faz com que eu tenha que responder dessa forma. Peço desculpa se eu não entendi, Bortoleto, mas se você puder repetir depois qual é o argumento que o Brasil deveria ter apresentado, eu ficaria, talvez, podendo rever minha posição.